Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Milene Costa, doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas e diretora da Ser e Pertencer. Nós vamos conversar sobre leitura simbólica de textos sagrados. Milene, bem-vinda ao Religare. Obrigada, agradeço muito o convite de estar aqui falando um pouco da minha pesquisa. Uma alegria. Procure o Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como o Spotify. O termo de busca é @Religare Conhecimento e Religião, que você vê aí no seu vídeo. Tudo junto, sem acento. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Milene, nós vamos falar então hoje aqui sobre leitura simbólica de textos sagrados. Como é que você chegou na decisão de falar sobre esse tema? Qual que é o seu caminho até essa tomada de decisão? Eu gosto de pensar que a vida é um processo, né? Então, quando eu terminei minha formação em teologia, eu percebi que era possível fazer uma leitura que tivesse um acesso possível e viável para o nosso tempo. Porque nós tínhamos muita interpretação sobre o texto, nós tínhamos também os textos ligados aos dogmas religiosos, mas como uma pessoa comum poderia ter acesso a esse texto se ela não fosse religiosa? E aí começou uma jornada, desde o ano 2000, que culminou na tese, que foi a leitura simbólica dos textos, já nesse exercício de tentar fazer essa leitura através da Ser e Pertencer. E depois fundamentá-la com a tese, com o doutorado, com uma pesquisa mais elaborada de como isso poderia ser feito. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre como que isso é feito lá na Ser e Pertencer. Mas antes, assim, você fez uma trajetória junto do Mariá Corby e da disciplina que ele propõe, que é a epistemologia axiológica. Apresenta para nós o Mariá. Então, o Dr. Mariá Corby, que é um epistemólogo, né, espanhol, há mais de 60 anos já fazia esse exercício de propor uma leitura simbólica dos textos, partindo do pressuposto que os textos seriam patrimônio da humanidade e não uma produção ou um domínio religioso. Então, se esses textos podem ser lidos como patrimônio da humanidade, por que não ter um fundamento metodológico, teórico, científico também, para saber ler esses textos? Então, o Dr. Mariá fez essa pesquisa, trouxe para a gente essa disciplina, epistemologia axiológica, como uma ferramenta para ajudar a gente a fazer essa leitura, que é uma transposição, né, de uma leitura mítica para uma leitura não mítica dos textos. Ou seja, como é que esses textos, ao invés de descreverem a realidade, trazem para a gente uma sabedoria sobre esse sentir, né, que nos conecta mais do que nos separa. É isso que seria a distinção, então, entre uma abordagem, uma epistemologia mítica de uma epistemologia não mítica? Sim. Pela epistemologia mítica, o conhecer através das palavras seria a descrição da realidade que a gente tem nas sociedades pré-industriais ou não industriais. Então, o que se lia era praticamente algo absoluto, real. Então, a descrição da palavra era o que dizia a realidade, né? O que se acreditava ser real. E uma leitura simbólica não, as palavras modelam a realidade, elas não dizem o que é a realidade. Então, a gente pode ter um texto livre para a gente fazer leituras em outras épocas, mas uma leitura que tenha um sentido e um significado para nós. O que você considera assim, imprescindível compreender para uma abordagem a partir da epistemologia axiológica? Eu acho que é imprescindível uma mudança antropológica para essa leitura acontecer. Sem ela é impossível. E o Dr. Mariá propõe isso, né, com a epistemologia axiológica. O que seria essa virada, esse giro antropológico? A gente tem a concepção tradicional de que nós somos um composto de corpo ou espírito, ou corpo ou razão.
Então tem um dualismo a nossa antropologia. O Dr. Mariá, ele propõe um caminho antes disso. Já que somos animais linguísticos e a nossa realidade é modelada pela palavra, então esse conceito antropológico, ele é resultado da linguagem. Antes disso, antes desse conceito, o que nós seríamos? Um animal linguístico. Então, a partir dessa concepção de sermos animais linguísticos, a gente acessa a realidade modelando e automaticamente a gente tem a percepção do que não é modelado. Quando você falou em epistemologia mítica e epistemologia não mítica, eu fiquei pensando nos padrões que cada epistemologia acaba propondo, né? Mariá parece que fala disso, né? Do padrão R, padrão C. É possível fazer uma relação entre essas epistemologias e os padrões? Sim, é possível, porque com a epistemologia mítica, né, mais uma vez, como o termo é novo, a epistemologia mítica, ela tem como um fundamento que o que é real é aquilo que as palavras descrevem. Então, o que a gente faz? A gente reproduz aquilo que a gente aprende. A gente reproduz a cultura, o comportamento, os costumes, como se eles fossem uma norma, uma regra que veio de fora para nós. Então, o padrão R é o padrão de repetição. Então, se repete comportamento, se repetem padrões. Já com a epistemologia não mítica, ou seja, se as palavras só modelam, mas não descrevem, então eu posso construir mundos, culturas, realidades. Então, o padrão C, que seria o grande desafio da nossa sociedade hoje, é construir novos padrões, novos programas, novas relações, novas maneiras de estar no mundo, novos valores. Qual que é a importância, a atualidade dessa proposta do Mariá, pensando o tipo de sociedades que nós encontramos hoje? Você falou antes, né, das sociedades pré-industriais, sociedades agrárias, etc. Pensando em sociedades, hoje são sociedades mistas, que têm elementos, sociedades agrárias, industriais, mas também sociedades do conhecimento. Qual que é a importância, a atualidade desse debate para essa cena atual, né? Situação que a gente vive? Eu percebo a contribuição das pesquisas do Dr. Mariá, principalmente porque nós estamos numa transição. É um período de mudanças e transformações. E esses dois padrões nós estamos vivendo esses dois padrões, né? Então, como é que a gente vai fazer essa transição? Então, eu vejo que a contribuição dele nós vamos partir da onde para encarar esse novo mundo regido pela ciência e pela tecnologia? A gente vai, do nada, se a gente tem um legado dos antepassados com uma riqueza de sabedoria tão grande que pode nos ajudar? Então, acho que a grande contribuição dele é separar a forma da sabedoria. Então, a gente tinha formas que estão ligadas a padrões, mas dentro dessas formas você tem sabedoria, que seria algo atemporal, que a gente poderia ter agora, nesse período. Só que a gente tem que aprender a ler esses textos de outra forma, porque aquela forma não cabe mais nesse novo tempo, regido pela ciência e tecnologia, que vivem de mudanças aceleradas e constantes. Então, eu acho que ele contribui para a gente fazer um resgate da sabedoria para que esses textos não se percam. E, ao mesmo tempo, ele dá para a gente um suporte, que são as ferramentas da disciplina epistemologia axiológica, para a gente saber fazer isso com responsabilidade, com cuidado e de forma que todas essas sociedades que hoje dialogam, elas possam beber dessa sabedoria. Então, muito ao contrário de se posicionar contra essas sabedorias, está sendo oferecido um instrumental para acolher e trazer a mensagem? Seria isso? Eu acho que mais do que mensagem, eu acho que o que o Mariá traz é um novo olhar sobre esse humano. Esse olhar do humano que tem em sua constituição biológica acesso a entender essa realidade que ele modela e, ao mesmo tempo, sentir aquilo que ele não modela. E quando ele sente aquilo que ele não modela, ele vai se colocando com mais respeito, com mais amor. Ele vai modificando a maneira de ver a vida.
ele vai modificando a maneira de estar no mundo, de se relacionar. E talvez o que o Mariá está propondo é um caminho alternativo para esse capitalismo que consome a gente, para esse individualismo que separa a gente, para esse caminho onde a gente não se reconhece mais. Então, eu acho que ele está trazendo uma forma da gente continuar com a ciência, com a tecnologia, continuar com os benefícios de uma vida melhor, mas com um toque, sabe, que os antepassados deixaram para a gente de uma devoção respeitosa. Então, Milene, você dizia, né, sobre essa importância de distinguir a forma e a sabedoria. Você fez um exercício com alguns textos, né? O que você escolheu, por que você fez a escolha? Não estou antecipando nada, vou deixar você contar a sua escolha. Esse período, né, até a chegada da tese, foi um exercício de tentar ler esses textos, bíblicos principalmente, né, que era mais a facilidade que eu tinha com esses textos. E como eu precisava de um fundamento que me ajudasse a fazer essa leitura com mais propriedade, eu escolhi os 7 sinais do Evangelho de João. Né? Falavam dos milagres, mas João usava sinais e não milagres. E como esses 7 sinais poderiam ser lidos simbolicamente? Eles já eram muito conhecidos pelas pessoas, então era uma ponte de acesso. E como eu poderia ler esses mesmos sinais em sociedades, por exemplo, que não creem em sinais, que não conhecem a Bíblia, que não têm crenças religiosas, por exemplo. Porque quem tem crença religiosa vai crer nos 7 sinais como um milagre, vai estar ali muito em comunhão com a crença. Mas e quem não crê? Como é que pode ter acesso a esse texto como sabedoria, né, para a vida? E aí eu fui nesse desafio de ler esses 7 sinais com a epistemologia axiológica com Mariá Corvi. Eu já sei que não foi fácil, que pensar o método para fazer essa leitura, né? Foram muitos caminhos, muitas idas e vindas, né? Mas para quem não fez o caminho, o que é que você hoje pode dizer? Olha, para fazer a leitura simbólica, leve em consideração o quê? O meu processo foi duro. Hoje eu estou rindo, mas é uma jornada onde você tem que ter a coragem de deixar alguns conceitos, algumas estruturas que condicionam o pensar da gente, principalmente o pensar acadêmico, né? Eu, com a área da teologia, com a área da filosofia, tinha muito firme a estrutura antropológica, epistemológica e ontológica da minha formação. Então eu tive que deixá-la um pouco de lado para poder entender a epistemologia axiológica que trazia essa nova proposta antropológica, epistemológica e ontológica para poder fazer. Então, o que eu fiz na minha tese? Que eu achei que seria um caminho bacana, né? Como se lia o texto, então com a epistemologia mítica e com a antiga antropologia, e como se lê o texto a partir da epistemologia axiológica. Eu fiz esse exercício que era para ajudar também quem se interessaria em fazer essa leitura simbólica. E eu tento fazer com as pessoas que frequentam a Ser e Pertencer. Como é que a gente pode transpor, porque é uma transição mesmo, de você começar a compreender que concepções que você carrega, elas podem ser deixadas. E você pode aderir a novas concepções que vão te dar um novo olhar mesmo para você viver nos novos tempos. E a gente tem que ter a coragem de fazer isso, sabe? Eu digo que a leitura simbólica é uma coragem de recuperar o melhor que foi deixado para que a gente possa usar isso, sabe? Talvez até contra um etarismo, né? Valorizar o que foi produzido, mas com um novo olhar que tenha sentido e significado para os novos tempos. Nós não vamos poder passar pelos 7 sinais Sim. que você trabalhou na tese. Mas um exemplo, né, um caso, né, e talvez o próprio reconhecimento nesse
texto que eu gostei muito de você falar assim, é um texto que pertence à humanidade. É um patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. Então, pensando esse texto não como patrimônio de uma tradição religiosa específica, patrimônio da humanidade, ali tem a figura de Jesus, por exemplo. E você, né, trabalha nesse exercício, né, de uma epistemologia, uma nova epistemologia, uma nova antropologia. A leitura simbólica fala o quê sobre Jesus de Nazaré? Eu vou usar um exemplo da minha própria tese, né, que é o exemplo da transformação da água em vinho. Jesus está participando de um casamento, o vinho acaba e Jesus pega água e transforma essa água em vinho. Jesus, ele está presente no cotidiano. Então, ele passa a ser um mestre de sabedoria, ajudando a gente a ver o que existe, o que está aqui. Jesus não convida a gente para sair da realidade da gente, mas beber da água do cotidiano e saboreá-la como vinho. Isso é uma leitura simbólica. Então, eu não estou falando de um milagre que não volta a acontecer. Eu estou falando de uma chamada de Jesus, simbolicamente, porque a água é fonte de vida, está aqui, faz parte do nosso sustento. A gente bebe ela diariamente e simbolicamente a água pode representar o cotidiano, o seu trabalho, as suas relações, que você pode beber e saborear de outra forma. E o sabor pode ser diferente até no final. Porque o mestre Sala dizia, as pessoas costumam servir o melhor vinho no começo. Você serve o melhor vinho no final. Então, até o final, a gente pode saborear o cotidiano e sentir sabores, né? Beber a água e sentir sabores diferentes. A gente pode se embriagar com o encanto do cotidiano. A gente não precisaria sair dele. Esse, então, é um exemplo de como se faz leitura simbólica. É um exemplo, porque ele é possível, ele é viável, ele está presente na nossa vida e eu não preciso da crença. Eu não preciso separar as pessoas em acreditar e não acreditar, porque todo mundo vive o cotidiano. Todo mundo está bebendo a água da vida, mas pouca gente está saboreando, vendo que a realidade tem sabor. E ela precisa ser encontrada. E assim, a epistemologia traz para a gente essas duas dimensões acessadas pelo ser humano. O que eu conheço e o que eu saboreio, que é desconhecido para mim. Esse exercício, ele se aplica, de leitura simbólica, se aplica a quaisquer textos de sabedoria, de tradições de sabedoria. Sim. Porque se há uma mudança antropológica, eu vou sempre, né, frisar isso, porque isso eu vejo como um dos fundamentos. Se ela não acontecer, é difícil a gente fazer e é difícil a gente até entender. Se há essa mudança antropológica, significa que essa constituição biológica nossa de acessar a realidade modelando e o não modelado, né, que é a dimensão relativa e a dimensão absoluta, aquilo que está solto da minha modelação, aquilo que eu não descrevo, todos os textos falam disso. Essa é a descoberta de Mariá. Ao ler as tradições, textos orientais, de religiões orientais, ocidentais, de diversas culturas, ele percebe que esse duplo acesso está presente em todos os textos. Então, é possível fazer a leitura simbólica em todos os textos, porque os textos estão falando do cotidiano e dentro desse cotidiano, que eu não preciso sair dele, eu acesso o que não está modelado por mim, que é o que é a realidade que pode ser sentida. Porque quando eu falo sobre ela, eu já limito a minha necessidade, a minha concepção, a minha interpretação. Quando eu não falo sobre ela e eu sinto, ela está ali. E todos os textos falam disso. Então ela pode ser lida, a leitura simbólica pode ser feita em todos os textos das tradições. E ele faz esse exercício até hoje, né? O Dr. Mariá faz os cursos nos ensinando a fazer essa leitura. Sim. E nascer e pertencer, né? O que é que vocês fazem lá com relação à leitura simbólica dos textos sagrados? Não é exclusivamente a isso que se dedica a ser e pertencer,
Mas como que acontece isso? E a gente termina a nossa conversa falando da Ser e Pertencer, que você pode acessar, né? Inclusive aí no @Ser e Pertencer, que a Milene deixou para nós como uma referência. A Ser e Pertencer, ela fez esse caminho, Ser e Pertencer, né, nesses 20 anos. Ela fez esse caminho de começar religiosa, trabalhando os textos numa leitura praticamente com crenças. Ela foi fazendo essa transição porque as pessoas foram chegando e falando, os dogmas não respondem mais, as crenças não respondem mais, os problemas se tornaram mais complexos, a gente está lidando com diversidade, como é que a gente lida com isso no dia a dia? Então, o desafio e a demanda, a Ser e Pertencer teve que encarar. E aí começou todo um processo e ele continua, de fazer essa transição. A gente está fazendo isso junto, em grupo. Como é que a gente vai lidar com esses textos? Como é que a gente vai trazer outros textos para contribuir com os textos bíblicos numa leitura que nos dá acesso a essa nossa realidade, com sabedoria? Então, a gente tem os cursos, a gente tem as atividades, porque com a tese, filha da tese, na Ser e Pertencer, nós temos a Escola do Sentir, que é essa possibilidade de acesso àquilo que eu não modelo, através dos textos. Então, a gente tem o ateliê, que é uma forma prática de lidar com o lúdico e com os textos. A gente lê os textos e faz uma atividade lúdica. As imersões, as viagens, onde a gente pode estar junto ali, porque agora a gente tem a Ser e Pertencer sempre com essa ideia de que a gente constrói juntos. Como há um padrão de construção, a gente precisa construir isso junto. Não é mais um indivíduo que está construindo o seu próprio mundo. A gente precisa agora começar a trabalhar a interdependência entre a gente, trazendo a contribuição de cada um, das suas histórias pessoais. Então, a gente tem um grande desafio pela frente, num espaço, né, novo, porque a gente volta com as atividades presenciais, a gente mantém ainda algumas atividades online e, no futuro, atividades híbridas. Né? E com esse novo espaço, a gente agora pode, pós-pandemia, ver o mundo de uma forma bem diferente e a nossa própria história. Então, acho que a Ser e Pertencer é um lugar onde a gente vai lidar com essas ferramentas e nos ajudarmos, né? Porque a gente precisa agora saber que caminhos nós vamos tomar com essa realidade que abriu. Essa realidade está aberta. E a gente pode fazer muita coisa para a gente viver melhor, para a gente viver bem juntos. Acho que esse é o grande desafio que a Ser e Pertencer topou. Muito bem, Milene, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito sucesso para a nova etapa da Ser e Pertencer, que eu espero muito em breve poder conhecer. Sim, obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar apresentando um pouquinho dessa nossa jornada. Muito bem. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos, através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.